Fala pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer uma sequência de vídeos para falar sobre motivos para se fazer uma projeção financeira. E hoje a gente vai falar sobre orçamento. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade aqui no canal. Tá legal? Então vamos lá. Razões para se fazer uma projeção financeira, falando hoje de orçamento. Bom, orçamento pode ser feito por governo ou por empresas, pode ser entidades públicas ou privadas. De maneira geral, o período tende a ser anual, né? E as empresas tendem a fazer o orçamento de um ano, né? Pode ser mais, mas tende a ser anual e tende a ser de um ano, né? Mas pode ser diferente disso. E se a gente lembrar as três principais demonstrações financeiras que eu falo bastante aqui no canal e recomendo que você dê uma olhada, tem uma série de vídeos falando sobre demonstrações financeiras, tendem a ser as principais demonstrações financeiras tendem a ser três, que são demonstração de resultado do exercício, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Existem mais, mas essas são as principais. Então, quando a gente está falando de orçamento, normalmente anual, normalmente um ano. E dessas três demonstrações financeiras, o orçamento tende a ser ou de DRE, demonstração de resultado do exercício, ou de fluxo de caixa. Normalmente, demonstração de resultado do exercício, que é o que a gente chama de regime de competência, diferente do regime de caixa, do fluxo de caixa. Bom, quando a gente está olhando a respeito do orçamento, ou seja, a gente está olhando para o futuro, a gente está olhando um ano para o futuro, nesse exemplo que a gente está pensando aqui, que tende a ser anual e tende a ser um ano. Então, é um ano para frente, um ano a partir de determinada data. Então, vamos dizer que a gente está fechando lá o ano de 2020, que a gente ainda não chegou lá. Esse vídeo está sendo gravado em março de 2020. Vamos dizer que a gente está lá para dezembro de 2020, a gente resolve fazer o orçamento de 2021. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para todas as receitas, todos os custos e todas as despesas, ou seja, todas as linhas de demonstração de resultado do exercício para o ano de 2021. Mas a pergunta que vem será que eu vou ter fechado o ano inteiro, então de 1º de janeiro a 31 de dezembro, todas as receitas de 1º a 31, ou seja, um número fechado para o ano todo, ou será que eu vou abrir mês a mês? E a resposta é depende. Eu particularmente acho mais interessante que o orçamento seja feito mês a mês, porque isso permite você contemplar ali a questão da sazonalidade, né? Porque qualquer negócio tende a ter uma sazonalidade. Pode ser que não, mas tende a ter. Por exemplo, né? Você tem uma sorveteria, você tende a vender mais ali nos meses de verão, né? Natural. No inverno a sua receita tende a ser menor. Então, quando você olha para um orçamento de um ano e você quebra o seu orçamento de um ano em vários meses, isso traz uma riqueza para a análise do exercício que você está fazendo, né? Existe uma outra questão, existem vários estilos de orçamento, várias técnicas, vários métodos, não vou falar nesse vídeo, posso falar num outro vídeo, como por exemplo o orçamento base zero, né? Aqui a gente está falando de orçamento de uma maneira mais ampla, né? Então, o que ele é? Ele é uma projeção financeira durante um período de um ano, que pode ser um ano fechado ou fechado mês a mês. Ele pode ser DRE, regime de competência, ou fluxo de caixa, regime de caixa, e vai considerar todas as receitas, todos os custos, todas as despesas antecipadas para o ano seguinte ou para o ano que vai ser feita essa projeção. Então é super interessante fazer, muitas empresas fazem, essa é uma ferramenta de gestão que existe já há muito tempo nas empresas, não é nenhuma grande novidade. Existem outras novidades que eu vou falar aqui no canal, como por exemplo OKR, que tem a ver com o acompanhamento de metas e resultado operacional e financeiro, mas o orçamento é algo que já está presente há muito tempo no mercado, é uma ferramenta de gestão bastante conhecida, bastante aplicada e nem tão sofisticada hoje em dia. O que é interessante fazer, que eu vejo que muitas empresas não fazem, é ter um orçamento ali aplicado. Vamos voltar no exemplo de 2021, onde a gente faz mês a mês de 2021. O que é interessante fazer, que eu vejo que algumas empresas não fazem? Uma vez que você projetou janeiro, fevereiro, março e assim por diante do ano de 2021, é muito importante que uma vez que você fechou o mês de janeiro,
você compare com o que você tinha projetado para o mês de janeiro e assim por diante, fevereiro, março, até você fechar o ano e você consegue entender o quanto que teu mês estava certo ou estava errado com relação à projeção, o quanto que seu trimestre, semestre e ano estavam fora ou dentro ali do que você estava esperando, porque às vezes você acerta no mês, erra no outro, mas no todo você pode mais ou menos acertar ou até errar feio. A gente está no ano de 2020 e está acontecendo aí o coronavírus, né? Isso tende a ser um desvio importante quando as pessoas fazem orçamento. As pessoas tendem a não considerar um evento tão relevante quanto esse, porque ninguém está esperando, ele simplesmente acontece, ele pega a gente de surpresa. Inclusive, eu recomendo muito ler um livro que chama Black Swan, né? The Black Swan, ou O Cisne Negro, do Nicholas Nassim Taleb, que é um escritor libanês incrível. E ele fala o seguinte, ele fala: o problema não é o que você não sabe, o problema é que você não sabe que você não sabe. Por exemplo, se eu perguntar para você qual que é a cotação do dólar em dezembro do ano que vem, você fala assim, não sei, só que você sabe que você não sabe. Se eu te perguntar qual que é o grande evento de saúde que pode acontecer, que vai, ou qual que é o próximo catástrofe mundial que pode afetar todo mundo. E se eu te fizesse essa pergunta um ano antes do coronavírus, você diria que você não tem ideia do que eu estou falando. Como assim catástrofe mundial? Do que você está falando? Por quê? Qual que é o problema? O problema é que você não sabe daquilo, é uma coisa absolutamente inesperada. Não é uma coisa que você tem consciência que está chegando e você não sabe exatamente o que é, você não tem ideia. E aí é bem mais complicado, isso tende a afetar bastante exercícios orçamentários, exercícios de projeção financeira de uma maneira bastante relevante. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com quem você acha que possa se beneficiar, curte aqui o canal, segue aqui, deixa o teu comentário, suas dúvidas ou qualquer outro ponto que você queira trazer, é muito importante. E é isso aí, espero te ver nos próximos vídeos. Até lá!